Ok, meus amigos, estamos no ar com mais uma aula de Química para vocês, certo? É Escola Cidadão Cidadã. É segundo ano cidadão, meu povo. Não é brincadeira não, segundo ano cidadão. Beleza? E hoje nós já estamos no dia 15 de junho, metade do mês de junho, tá? Então veja só, pessoal, quero agradecer a presença de todos vocês. Lembrando que na quinta-feira nós teremos uma aula ao vivo, sempre fazendo uma retrospectiva dessa aula da segunda-feira, beleza? Nós já estudamos as aminas, estamos nas funções nitrogenadas, estudamos também as amidas, tá? E vamos agora para as nitrilas, nitrocompostos, e as funções secundárias, os anidridos de ácidos carboxílicos, haletos orgânicos e vamos finalizar com os compostos Grignard. Além, lógico, a gente tem aí muitas questões para serem realizadas hoje na quinta-feira, beleza? Então na quinta-feira se encerra as funções nitrogenadas para dar início a outro assunto, beleza, pessoal? Então vamos lá, tá? Vamos começar com as nitrilas ou cianetos. Olha aí, que função bonita, né? Nós já conhecemos essa função aí, tá? O grupo funcional não é novidade, porque nós já mostramos todos os grupos funcionais para vocês, ó. São compostos que apresentam o grupo funcional denominado cianeto, que é C-tripla-N ou simplesmente CN. Eu posso colocar dessa maneira, ó, C-tripla-N, um exemplo, mas posso colocar só CN, ó. CN, ou seja, a tripla ligação, pessoal, ela está subtendida. Ela está subtendida aqui, né? Então você pode colocar C-tripla-N ou simplesmente CN. Beleza? É uma função importante, é uma função nitrogenada. Lógico, nós falamos para vocês que das funções nitrogenadas mais importantes são as aminas. As aminas são as mais importantes, mas as nitrilas têm a sua importância. E outra importância dela nesse momento é saber a nomenclatura, certo? Então, vamos aprender a nomenclatura, tanto a nomenclatura oficial quanto usual. No caso específico das nitrilas, os cianetos, o nome usual se torna mais importante, é mais utilizado que o próprio nome oficial, beleza? Mas vamos ver as duas. Na nomenclatura oficial, você vai colocar o seguinte, pessoal, você vai colocar o prefixo, que indica o número de carbonos, o infixo, que indica as ligações, mais a palavra nitrila. Então termina sempre com a palavra nitrila. Por exemplo, aqui, ó, no primeiro exemplo, nós temos dois carbonos. O carbono 1 será sempre o carbono que está com a tripla ligação, com o grupo funcional. Então nós temos dois carbonos, ó, dois carbonos é et. Entre os dois carbonos só tem ligações simples. Então é ano. Terminação, ó, etano, aí completa com nitrila. Então etanonitrila é o nome oficial desse composto. O próximo você tem aí 3 carbonos. 3 carbonos é prop. Como entre os carbonos só tem ligações simples, porque a tripla está entre o carbono e o nitrogênio. Estou falando entre carbonos, só tem ligações simples, então é ano. E a terminação vai ser o quê? Nitrila. Então vai ser propanonitrila. Pois muito bem. Chegando a um exemplo aqui, que é de cadeia ramificada. Nesse caso, você tem que numerar a cadeia carbônica. E o carbono 1, como eu já falei, é o carbono do grupo funcional, o carbono que está com nitrogênio. 4 carbonos é but, infixo só tem ligações simples ano, e a terminação nitrila, mas tem um radical metil na posição 2. Professor, que posição 2 é essa que você nem numerou? Tá aí, ó, a numeração. A numeração, pessoal, começa sempre da extremidade mais próxima do grupo funcional, certo? Como o grupo funcional vai ficar sempre numa extremidade, o carbono 1 será sempre o carbono que está com o nitrogênio. Então você observa que no carbono 2 tem um radical metil. Então ficou 2-metil, ó. 4 carbonos, você tem 4 carbonos aqui. 4 carbonos é but. E aí você só tem ligações simples, então fica butano e aí completa sempre com nitrila. Certo? Então assim é feito a nomenclatura oficial das nitrilas. Você coloca o prefixo, o infixo indica as ligações, como só tiveram ligações simples entre carbonos é ano. Se tivesse duplo era eno.
E no final a palavra nitrila, Então você tem aí etanonitrila, propanonitrila e 2-metil, porque tive que numerar a cadeia, né? Esse 2 indica a posição do radical metil. 2-metil butanonitrila. Essa é a nomenclatura oficial. Então na oficial termina sempre com o nome da função, nitrila. Tá? Qualquer quantidade de carbono, né? Benzenonitrila, pentanonitrila, tá? Mas sempre termina com nitrila. Já a usual, pessoal, a usual é mais utilizada, meus amigos. Só que a usual é para cadeias pequenas. Cadeias que dê para fazer pelo nome do radical, porque é obrigatório colocar o nome do radical aí nesta nomenclatura, certo? Então você vai fazer o seguinte, ó, cianeto, que é o nome do grupo funcional, e o nome do radical. Eu até já circulei o grupo funcional, ó. Esse grupo funcional é chamado de cianeto. Então, tirando o cianeto, o que é que sobra aqui, pessoal? O que sobra é o radical metil. Então vai ficar cianeto de metila, metil ou metila, que é o mesmo etanonitrila. Esses mesmos exemplos eu coloquei na nomenclatura oficial. Certo? E agora o outro, ó. Você coloca aqui cianeto, e aqui, ó, o radical que sobra é o radical etil. Então vai ficar como? Cianeto dietila. Cianeto dietila é o nome oficial. E aquele outro último exemplo que na nomenclatura oficial ficou 2-metil butanonitrila. Aqui como é que fica? Ó? Circula o grupo funcional, que é o C-tripla-N, circula o grupo funcional. Aí o radical que sobra, esse radical, olha só, vamos contar ele aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos é but. E a valência livre está no carbono secundário, olha só para o radical. Ó. Aqui é o radical sec-butil, portanto vai ficar cianeto de sec-butila. Certo? Então na nomenclatura usual, sempre você começa com cianeto, que é do C-tripla-N, e depois coloca o nome do radical, certo? Como eu falei também, pessoal, muito cuidado, que pode vir só CN, é a mesma coisa. C-tripla-N é a mesma coisa que CN, certinho? C-tripla-N ou CN, dá no mesmo. Tranquilo, meus amigos? Pois vamos lá. Olha só. Aqui você tem os nitrocompostos. Tá? O nitrocomposto, uma curiosidade para vocês, né? A maioria dele, mais de 90% dos nitrocompostos, eles são empregados, né, na fabricação de explosivos potentes. Com certeza, explosivos bastante potentes. Quer ver só um exemplo? A dinamite é um nitrocomposto. A dinamite é o trinitrotolueno, por isso que é conhecido como TNT. A nitroglicerina é nitrocomposto também. Tá? Então, esse talvez seja o mais fácil de você reconhecer o grupo funcional. Por quê, professor? Porque é o NO2 ligado a carbono, só isso. Pode ser qualquer tipo de carbono. NO2 ligado a carbono. Então, são compostos que possuem o grupo funcional NO2, denominado nitro. Vou colocar aqui 2 exemplos. Olha aí, ó, o grupo funcional aqui. NO2 ligado a carbono. Aqui também, ó. Também NO2 ligado a carbono. Tá bom? Então, nitro é o NO2 ligado a qualquer tipo de carbono. Pode ser carbono saturado, insaturado, não interessa. Apareceu o NO2, é um nitrocomposto. Vamos lá então. Como é que é feita a nomenclatura dele? Só tem uma nomenclatura mesmo, que é oficial. Sempre você vai colocar nitro e o nome do hidrocarboneto que ele está ligado, pessoal. Tá bom? Vamos lá então, ó. A primeira aqui, você vai colocar nitro, como só tem um carbono é métil, como só tem ligações simples. Eu sei que aqui é o metil, mas o metil vem do metano. Você vai colocar, não é o nome do radical não, pessoal. É o nome do hidrocarboneto que originou esse radical. Então o metil vem do metano, ó. Vai ficar assim, ó. Vamos lá, vamos colocar nitro, prefixo para um carbono, tá? An e a terminação O, nitrometano. No próximo, como é que fica? Ó? Nitro. Como nós temos agora dois carbonos, tá aqui, certo? Eu sei que aqui de antemão é o radical etil, pessoal, mas eu não posso colocar nome de radical, né? Nitroetil não,
Tá? O etil, ó, você basta você contar, tem dois carbonos é et. Como só tem ligações simples, é ano. Então, nitroetano, nitroetano. E esse outro aqui, ó, aqui você tem que numerar, pessoal, porque tem radical. Preste atenção aqui como é que eu numerei, ó. Comecei a numerar pela extremidade mais próxima do grupo funcional. O grupo funcional é NO2, ó. Aqui está o NO2, então o carbono vai ser esse, ó, 1, 2, 3. No carbono 2 eu percebo que tem um radical metil, tá? Eu tenho que citá-lo, eu coloquei até na mesma cor aqui, ó, 2-metil, certo? O radical nitro eu tenho que posicionar agora, porque a partir com 1 e com 2 carbono não precisa, a partir de 3 carbono tem que indicar a posição do radical nitro, porque ele poderia estar na posição 2. No entanto, aqui ele está na posição 1, ó. Se você perceber aqui, o radical nitro está na posição 1. Então tem que colocar um nitro. Aí 3 carbonos é prop. Só tem ligações simples ano e a terminação O. Então ficou como é o nome do composto, portanto, 2-metil, 1-nitropropano. Então, a partir de 3 carbonos, torna-se obrigatório indicar a posição do grupo funcional. Com um carbono não precisa, porque só pode estar nesse carbono. Com 2 carbonos, pessoal, será sempre posição 1. Tá? Porque se ele tiver no outro carbono aqui, também começa aí a numeração de lá. Então não tem 2-nitroetano. Como só tem nitroetano, é desnecessário colocar a numeração. Agora, a partir de 3 carbono, torna-se obrigatório. Obrigatório mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Nós estamos quase finalizando aqui as funções. Nós fizemos aí o nitrocomposto, função nitrogenada. Agora nós vamos ver uma função chamada halogenada. Tá? Halogenada porque tem a ver com o que, pessoal? Com halogênio. Halogênio é a família 7A. São os famosíssimos haletos orgânicos. Não é galeto, né? É haleto orgânico. Como é que fica? Também não é novidade alguma o seu grupo funcional. É novidade para vocês a nomenclatura, que nós vamos debater aqui. Então, sobre os haletos orgânicos, ó, são compostos que possuem o grupo funcional R ligado a X. R, todos nós sabemos que é um radical. R é um radical. X, pessoal, é um halogênio. X é um halogênio. Onde X é um halogênio pode ser o flúor, cloro, bromo e iodo. Professor, por que não o astato? Porque o astato faz parte também da família 7A. Tá? Família 7A, como é que é? Flúor, cloro, bromo, iodo e astato, né? Estão lembrados? A frasinha é Flamengo, clube brasileiro inteiramente atrasado, atrapalhado, atolado. Brincadeira, pessoal. Mas é o Flamengo porque o flúor é o elemento mais eletronegativo que tem. Então representa o Flamengo, com certeza. Aí nós temos, ó, R ligado a X, onde X é um halogênio. E só pode ser esses halogênios aí, tá? Por exemplo, aqui, ó, um exemplo aqui, ó, o cloro. Aqui você tem o cloro. O cloro aqui, ele é um halogênio. Ele está ligado, então, a um carbono. Pode ser saturado, insaturado. Aqui é um halogênio. Olha outro exemplo, olha outro cloro aqui, ó. Mas pode ser o flúor, certo? Pode ser o bromo, o iodo, tá? Não tem problema, tá bom? Então, o grupo funcional não é novidade para vocês, tá? A novidade, com certeza, é a nomenclatura, que nós vamos conhecê-la. Vamos conhecê-la. Como é que é feita, então, a nomenclatura, pessoal? Prestando atenção. Tem a nomenclatura oficial? Tem, mas a usual se torna até mais importante que o próprio nome oficial. Na oficial, como é que você vai fazer? Ó? Considera o halogênio como sendo um radical, ou seja, você vai colocar, se vier cloro, então cloro, bromo, iodo, certo? Aí coloca aí o nome do hidrocarboneto. Ó. Primeiro, vamos lá, vamos ver aqui. Primeiro, vai ficar assim então, ó, cloro, como só tem um carbono, o prefixo é met, com ligações simples é o metano, clorometano. Parece com a nomenclatura dos nitrocompostos, nitrometano, né? Nitroetano, aqui é cloro, clorometano, se fosse bromo, seria bromometano. Outro exemplo, ó, continua com cloro, como até destaquei em vermelho aqui, ó, né? Aqui você tem cloro. Como aqui é o radical etil, tem 2 carbonos, você tem que colocar o nome do hidrocarboneto, né? 2 carbonos é et, com ligação simples vai ficar ano. Então, cloroetano, cloroetano. Bom, quando a cadeia está ramificada, aí você tem que numerar. Como foi que eu fiz aí a numeração? Ó? Comecei a numeração
a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional. O grupo funcional aqui é o bromo. É o bromo. Então eu comecei aqui, ó. Vai ficar, então o bromo ficou na posição 2, ó. Eu tenho um metil na posição 3. Então como é que fica, pessoal? Olha aí, 3 metil. Ó, 4 carbonos é but, com ligação simples é ano, butano. Mas eu tenho que dizer onde é que o bromo está, ó. O bromo está na posição 2. Então vamos lá, novamente, ó. Tá? Olha aqui, eu coloquei até em ordem alfabética aqui, né? O bromo, que aqui ele é considerado radical, ó. Bromo na posição 2, metil na posição 3. Aí 4 carbonos é but. Como só tem ligações simples é ano. Então ficou como? 2 bromo, 3 metil, butano, certo? Então na nomenclatura oficial você coloca o nome do hidrocarboneto, né? Como nós colocamos aí. Cloro, metano, cloro, etano. Aqui, ó, 2 bromo, 3 metilbutano. 3 metilbutano é o nome da cadeia. O bromo aqui é o radical, ó. Tá bom? Isso na nomenclatura o que, pessoal? Na nomenclatura oficial. Na nomenclatura oficial. Porque nós temos sim a nomenclatura usual. Na usual, você vai fazer o seguinte, olha só. Na usual, pessoal, preste atenção. A nomenclatura usual é dada pelo nome, com o nome do halogeneto, antepondo-se ao nome do radical a ele ligado. O que é isso, então? Certo? Você vai colocar assim, ó, halogeneto. Se é flúor, é fluoreto. Se é cloro, é cloreto. Se é bromo, é brometo. Se é iodo, é iodeto. Então, iodeto de... Aí o nome agora é o nome do radical, não é o nome do composto, ó. Certo? Você vai colocar o nome do radical em que ele está ligado. Vamos lá então. E essa nomenclatura ela é mais utilizada, pessoal, bem mais utilizada. Aqui, por exemplo, o primeiro, ó, se você tem cloro, então vai ficar como cloreto. Cloreto de... Como é o nome desse radical que ele está ligado? Ó? Tá? Radical metil, então cloreto de metila. Então, na nomenclatura usual, você começa com o nome do halogeneto. Tá? Se é cloro, é cloreto. Se é bromo, é brometo. Se é flúor, é fluoreto. Se é iodo, é iodeto. Na oficial, que você coloca mesmo só cloro, bromo, iodo. Na oficial, na usual, não. A outra aqui, ó, você vai colocou, como tem cloro, eu destaquei até o halogênio, né, em vermelho aqui, cloro, ó, aí vai ficar cloreto. Se é cloro, fica cloreto. E esse radical aqui é o etil. Então aqui você tem o cloreto de etila. Os halogênios, pessoal, eles são muito utilizados aí, né, na indústria, tudo. E aí falar também dos agrotóxicos. Esse aqui em especial, o cloreto de etila, ele é o princípio ativo do lança-perfume. Lança-perfume. Clorofórmio também é um haleto orgânico. Esse gás da geladeira, né, que é o gás da geladeira ar-condicionado, gás utilizado para resfriamento, né, é um haleto orgânico também. É o chamado, no comércio ele é conhecido como gás freon. Gás freon. Mas o nome oficial dele é diclorodifluormetano, certo? O grande problema, pessoal, dos haletos orgânicos é que eles são também destruidores da camada de ozônio, né? Contém CFC. Por isso que antigamente aqueles aerosóis, né, eles continham CFC. Hoje eles são mais utilizados o gás propano ou gás butano nele, certo? Mas hoje a maioria deles não contém mais CFC. E tem lá, né? Quando você for comprar algum produto desse, né, seja solidário com o meio ambiente. Compre o que não contém CFC. No caso da gás da geladeira, um gás de refrigeração, ele fica canalizado, ele não está sendo liberado para a natureza, tá bom? É o gás freon, beleza? Vamos lá. O próximo, se é iodo, pessoal, vai ficar o quê? Iodeto. Se é iodo, fica iodeto. Tirando o iodo, o radical que sobra aqui é o radical isopropil. Vai ficar iodeto de isopropila. Iodeto de isopropila. E o último aqui? O último eu coloquei com flúor, né? Tirando o flúor, esse radical você não pode mais esquecer, porque nós já colocamos eles várias vezes, né? É o radical fenil, ou mesmo C6H5. Então, se é com flúor, vai ficar o quê? Fluoreto de... Aí o nome do radical, ó. Fluoreto de fenila. Fluoreto de fenila. Então vamos lá, pessoal, repetindo. A nomenclatura usual, que é muito mais utilizada, você coloca como? Tá? O nome do halogeneto,
Tá? Se é cloro, ficou cloreto. E o nome do radical, então cloreto de metila, cloreto de etila, que é o princípio ativo do lança-perfume, como eu falei aí, iodeto de isopropila e fluoreto de fenila. Tá? São o nome usual. Porém, pessoal, os haletos orgânicos também são muito utilizados, né, na fabricação de agrotóxicos. Olha aí, um dos mais famosos é esse aqui, né? Mas tem agrotóxicos muito mais terríveis para o meio ambiente. Não estou dizendo que todos os agrotóxicos são haletos orgânicos, porque nós temos somente os agrotóxicos chamados clorofluorcarbono, né? Os agrotóxicos chamados organoclorados, vamos colocar assim, organoclorados. Porque nós temos agrotóxico também chamado de organofosforado. Se é organofosforado, é com fósforo, tá? Mas a maioria dos agrotóxicos é uma base de cloro, tá? Tem cloro na sua composição. Como esse aqui, ó. O DDT, ó, o uso do DDT, vamos já saber o que é essa sigla aqui, ó, foi proibido por volta dos anos 70, em virtude do seu efeito acumulativo no organismo. Dentre os malefícios causados por ele está o enfraquecimento das cascas de ovos das aves, envenenamento de alimentos como carnes e peixes. Alguns estudos sugeriram que é cancerígeno. Na verdade é, pessoal. Provoca partos prematuros, causa danos neurológicos, respiratórios e cardiovasculares. Então, DDT, vamos primeiro falar um pouco aqui do DDT, né? É um veneno, pessoal. Na verdade, os agrotóxicos são venenos. E aí agora eles colocam como uma palavra bem bonita, né? Coloca assim, defensivos agrícola. Parece que está te defendendo de alguma coisa. Pelo contrário, certo? Por isso que diz aí, agro é tech, agro é pop, agro é agrotóxico também, meu povo. Por isso, pessoal, uma postura que você tem que tomar, certo? Por exemplo, quem mais utiliza agrotóxicos são os grandes plantadores, né? Grandes plantadores. Grandes agricultores, né? Porque agrotóxico é caro. É caro. Então, para você comprar seus legumes, né? Seu tomate, alface, sei lá, compre naquelas hortas comunitárias, certo? Em alguns mercados públicos também, porque nas grandes redes aí, muitos desses materiais vêm de fora, pessoal, e vem com um acúmulo muito grande de agrotóxico. Tá? Os alimentos que mais acumulam agrotóxico, no topo da tabela está o pimentão, certo? O morango e o tomate. Então nós consumimos muito agrotóxico, infelizmente. E, pessoal, não precisa pesquisa, né? Você vê o índice de câncer na população é muito grande. Tá? Comer bem é saber comer, tá? É escolher os alimentos adequados. Infelizmente, eu sei que tem um fator genético, a questão cancerígena, tudo, mas com certeza, pessoal, o que nós comemos, tá, acrescenta muito para essa porcentagem aumentar. Tá? Eu entendo assim, beleza? Então, fazer aí o uso adequado dos alimentos, tá bom? Então, infelizmente, são venenos que o ano passado, né, o governo que está aí liberou 169 agrotóxicos, dentre eles alguns banidos na Europa. Tá? E ele não é para fomentar o agronegócio. Sim, aumenta a produtividade, mas mata as pessoas. Você sabia o que a gente consome em média, pessoal? Em média, de 3 a 5 litros de agrotóxico por ano. Brasileiro, não é brincadeira não, certo? São venenos. Então vamos mostrar aqui o DDT, ó. Vamos ver porque a palavra a sigla DDT, ó, dicloro, difenil, tricloretano. Dicloro são esses dois aqui, ó. Difenil, tá aqui, os dois radicais fenil. Tricloro, tá aqui, mais 3 cloros, ó. E aí você conta aqui, ó, 1, 2, 2 carbonos é ético, com ligação simples é ano. Então ficou dicloro, difenil, tricloroetano. Dicloro, difenil, tricloroetano. Certo? É o nome desse veneno. Na verdade, os agrotóxicos são venenos. Para você ter ideia, tem que ter o controle. Quem utiliza agrotóxico não pode nem reutilizar o vasilhame, certo? Ele tem que ser, ele tem que voltar. Casualmente as cooperativas volta para a cooperativa e a cooperativa devolve para a indústria. É para ser assim, não pode ser reutilizado. Tá? São venenos
são herbicidas, são bactericidas. Nossa, é terrível. Os agrotóxicos são venenos, na verdade é essa. Agrotóxico, já não soa bem. Aí como é que vem na propaganda? Defensivos agrícolas. Ou então bota assim, né? Agro é tech, agro é pop, agro é não sei o que, agro é agrotóxico, agro é veneno, pronto, certo? Beleza? Então DDT, tá aí é só para melhorar mais ainda a visão de vocês sobre os haletos orgânicos, certo? Só voltando a lembrar também para vocês que eu disse que nem todo agrotóxico é haleto orgânico. Nós temos outro grupo de agrotóxicos bastante perigosos, que são os organofosforados. Se é fosforado, é com fósforo, beleza? Vamos lá então. Olha aí, vamos fazer aqui então a nomenclatura desse composto, tudo bem? Vamos ver se você acerta. Mesmo sendo aqui uma aula gravada, eu vou dar um minutinho para você colocar o nome desse composto. Vamos ver se você consegue? Vou colocar então a partir de agora um minuto para ver se você complementa aí a nomenclatura. Vamos lá? Bom, está cravado um minutinho. Eu sei que você acertou aí, né? Já tem até grifado ali, né? Circulado, ó. Nós temos o cloro e temos o radical metil. Primeiro vamos escolher a cadeia principal. Olha aí, ó. Comecei a numerar ali porque o cloro está mais perto dessa extremidade. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, certo? Está mais perto dessa extremidade. Eu tenho um radical metil no carbono 4 e tenho o cloro no carbono 2. Então é só fazer a nomenclatura. Ó. 2 cloro, 4 metil, como tem 5 carbonos, é pente. E aí só tem ligações simples, é ano. Então ficou como 2 cloro, 4 metil, pentano. Não ficou fácil aí, né? 2 cloro, 4 metil, pentano. Você não pode errar a numeração, tá? Você tem que começar a numerar a partir da extremidade mais próxima do halogênio, no caso o cloro aí. Aí por isso que eu comecei do lado direito. Aí, ó. Mais uma vez, 4 metil, ó, na posição 4, certo? Pentano, né? E aí eu tenho o cloro na posição 2. Então ficou 2 cloro, 4 metil, pentano. Professor, por que você colocou o cloro primeiro? Eu fui por ordem alfabética, porque aí o cloro é considerado radical. Então o C vem antes do M. Então ficou 2 cloro, 4 metil, pentano. Vamos lá. Agora nós vamos ver outra função. Ela é considerada, na verdade, pessoal, uma função secundária, mas ela tem uma importância muito grande, certo? É uma função secundária, porém tem a sua importância, com certeza. Daí, ó, são os anidridos de ácido carboxílico. Pessoal, o que é a palavra anidrido? Anidrido significa dizer sem água, sem água. Sabe por quê? É uma função derivada de ácido carboxílico, ó. Aí, ó, são compostos obtidos pela desidratação de ácido carboxílico. Você está vendo aí, tá? Aqui você está vendo dois ácidos carboxílicos. Então, lembrado que ácido carboxílico é C-O ou H, ó. C-O ou H. Então, aqui não é o anidrido. Eu vou desidratar. Como é que desidrata? Tira a molécula de água. Tá? Pode ser a hidroxila aqui de cima com esse hidrogênio. Acompanhe que eu coloquei até um efeito bem legal nesse slide. Olha só. Vamos obter o anidrido. Olha aí, tirou a molécula de água, juntou, aí fica justamente o anidrido. Não é legal? Vamos voltar, porque aqui foi show de bola, certo? Então, para mostrar que eles são obtidos, pessoal, pela desidratação de ácidos carboxílicos. Ó. E tudo vai derivar do ácido carboxílico. Então você tem aqui dois ácidos carboxílicos. Pode ser dois ácidos iguais ou dois ácidos diferentes.
vai sair a molécula de água, H2O tá vendo aqui, né? Vai sair e aí o que sobra? Vai sobrar C-O ligado aliás, o oxigênio ligado a 2C-O, que é o anidrido. Acompanha, olha aí, ó. Tirei a molécula de água e juntei o que sobrou. Aí você tem um anidrido de ácido carboxílico. Esse é o grupo funcional. Pessoal, é um grupo funcional que leva muita gente ao erro, porque muita gente não está habituado com o anidrido, e sim com o ácido carboxílico. Olha aqui como é que ficou. Ó. Você tem o oxigênio ligado a 2C-O. Então você tem um anidrido de ácido carboxílico. E esta informação é válida, né? Que se você desidratar duas moléculas de ácido carboxílico, você vai produzir justamente um anidrido de ácido carboxílico. E como é que fica a sua nomenclatura, professor? Olha aí, ó. A IUPAC, né, que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada, recomenda que seu nome seja igual ao do ácido carboxílico que originou, precedido do termo anidrido. Por exemplo, aqui você tem, ó, 2 carbonos e 2 carbonos. Então, eles vieram de dois ácidos com a mesma quantidade de carbono. Se tem 2 carbonos, é porque veio do ácido etanóico, pessoal. Então, fica assim, ó, anidrido etanóico. O outro aqui agora, olha só, anidrido, aqui são dois ácidos diferentes, porque aqui na parte de cima só tem um carbono, aqui 2, ó, embaixo 2. Então, se vem de um carbono, é do ácido metanóico. 2 carbonos, etanóico, certo? Mas tem a nomenclatura usual, sim. A oficial, pessoal, deriva do nome oficial do ácido. A usual deriva do nome usual do ácido. O etanóico é chamado de acético, certo? Aqui, ó, o metanóico, mas colocando sempre a palavra anidrido, obrigatoriamente anidrido. O metanóico é chamado de fórmico e o etanóico de acético. Então fica fórmico acético. Daí você tem a nomenclatura oficial e a nomenclatura usual, certo? Então pode ser, não precisa colocar em cima, se são dois ácidos iguais, precisa colocar etanóico, etanóico. Ao colocar anidrido etanóico, você já está dizendo que ele está derivado de duas moléculas de ácido etanóico. Porque se forem ácidos diferentes, obrigatoriamente, a palavra é obrigatoriamente, teria que colocar o nome dos ácidos diferentes, como aqui embaixo, ó, metanóico, etanóico, fórmico, acético, certo? Porque se eu colocar só anidrido metanóico, é como se estivesse derivando de dois ácidos metanóicos, e aqui não foi, nesse caso, tá? Pessoal, e para encerrar, na verdade nós colocamos aí os anidridos, e é mais essa outra função que eu vou ver aqui, como são chamadas funções secundárias. Então a gente terminamos as principais e estamos concluindo aqui a nomenclatura das funções secundárias, certo? E vai ser muito bom, principalmente no próximo ano, no terceiro ano, creio que todos devam estar lá no terceiro ano, não é isso? Fé em Deus. Isso vai me ajudar muito, né? Porque quem vai dar essa parte de orgânica no terceiro ano sou eu. Então nós vamos acelerar essa, porque no terceiro ano, pessoal, tudo é mais rápido. Você não tem a oportunidade de estar vendo isso aí com calma, como está vendo no segundo ano. Por isso que eu considero o segundo ano das séries mais importantes do ensino médio. Mais importante por conta disso, tá? Porque no terceiro ano é revisão. Só que, lógico, tem alguns assuntos em que você não vai ver no segundo ano, em orgânica, é só no terceiro. Mas aí para a gente chegar nesses assuntos que são novos, né, nós vamos avançar muito nessa parte aí, porque você vai sair do segundo ano, lógico, né, com essa noção toda de funções orgânicas, de nomenclatura. Isso vai precisar, mas vai precisar muito, 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 muito. Beleza, pessoal? Então vamos lá. A última das funções aqui são esses, ó. É o chamado compostos organometálicos. O que é compostos organometálicos, professor? São compostos orgânicos que apresentam metal em sua estrutura. No caso dos compostos organometálicos, o mais importante é o composto de Grignard, que traz o magnésio. Mas nós temos ainda os compostos clúmbicos, que são compostos orgânicos que apresentam o chumbo, e temos os compostos de Frankland, que apresentam o zinco, mas esses não têm uma importância, tá, para vestibular. Agora, os compostos de Grignard eles se tornam importantes por conta disso. Dentre as funções secundárias, é uma das funções importantes. Ó. Então, está dizendo lá, composto de Grignard, ó, é todo composto que possui grupo funcional. O grupo funcional também não é novidade. Ó. Olha só, aqui você tem, ó, esse R é radical, aí tem magnésio e tem um X. O R é um radical orgânico e o X, mais uma vez, é um halogênio, pessoal. Fluocloro bromo iodo, mais uma vez,
dizendo que o acetato não entra, né? Professor, e não dá para confundir com aleto orgânico? Absolutamente não. Porque, primeiro, aleto orgânico não tem magnésio. E no aleto orgânico o halogênio está ligado direto ao carbono. Aqui o halogênio está ligado ao magnésio, pessoal. Vamos colocar dois exemplos aí. Olha aqui, ó. Olha aqui, você tem bromo, tem magnésio. Ó. O magnésio ligado a carbono e o magnésio ligado a bromo. Então você tem um caso clássico aí de composto de Grignard. Outro exemplo, olha aí, ó. Agora é magnésio com flúor. Veja que o halogênio não está ligado, em nenhum dos dois exemplos aqui está ligado ao carbono. Não está ligado a carbono, certo? Então você tem aí um composto de Grignard. Professor, e como é que se faz a nomenclatura dos compostos de Grignard? Tá, é outro caso, nós vamos ver agora, né? Porque o grupo funcional, como eu já falei, você já conhecia. Mas a nomenclatura, como é que fica? Olha só, a IUPAC recomenda a seguinte regra. Você vai colocar o nome do halogeneto. Professor, o que é halogeneto? Se é cloro, é cloreto. Se é bromo, brometo, iodo, iodeto. Aí o nome do radical, que ele está ligado, e no final sempre a palavra magnésio, certo? Então é o nome do halogeneto, seguido do nome do radical, e no final a palavra magnésio. Porque sempre vai ter o magnésio. Aí eu coloquei até com cores diferentes, né? O radical está em preto, magnésio aqui e o cloro em vermelho. Então, se aqui, vamos lá. Se aqui é cloro, pessoal, vai ficar como? Cloreto. O radical que nós temos aqui é o radical metil. Aqui é o radical metil. Então, cloreto de metil e no final a palavra magnésio. Então, formou o nome, ó. Cloreto de metil magnésio. Cloreto de metil magnésio. Como é que é o nome do outro? Se é bromo, vai ficar brometo. Brometo de. O nome do radical aqui é o etil. Aí você coloca magnésio. Então vai ficar brometo de etil magnésio. E esse último aqui, ó, como é que fica esse último, portanto? Aqui você vai colocar, se é iodo, ficou iodeto. Iodeto, mais uma vez aqui é o radical fenil, pessoal. Então, iodeto de fenil magnésio. Então é sempre dessa maneira. Coloca o nome do halogeneto, seguido do nome do radical e no final a palavra magnésio. Então, cloreto de metil magnésio, brometo de etil magnésio e iodeto de fenil magnésio. Os compostos de Grignard, eles são importantes para a química orgânica, porque a partir dele, pessoal, tem umas reações que você pode obter alcano. E você sabe que alcano é importante, né, para a indústria, tá? Então, muitos compostos, muitos alcanos são originados a partir da reação, por exemplo, de reação com água, né? Reagindo vai dar alcano. Então, se torna uma função importante para a indústria, tá? Então, por isso a recomendação. Agora, a nível de ensino médio, ele é considerado uma função secundária, né? Então, pessoal, com isso nós estamos aqui concluindo, tá, o grupo das funções. Veja que nós começamos lá desde os hidrocarbonetos, falando das funções oxigenadas, certo? Como álcool, cetona, aldeído, ácido carboxílico, éster, éter, falando tudo. Falamos aqui então das nitrogenadas. Quais são as nitrogenadas? Amina, não pode esquecer a amina, certo? Amida, aí nitrilas, nitrocompostos, são as 4 mais importantes. E vimos aí as outras secundárias, como os aletos orgânicos, anidridos de ácidos carboxílico e, sem dúvida alguma, aqui os compostos de Grignard, Então nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Hoje eu tirei mais para ver essa teoria. Na aula de quinta-feira nós vamos fazer somente exercício. Eu vou colocar as questões aqui, você vai tentar fazer. Vamos dar um tempinho para a gente dirimir as dúvidas de todas essas funções nitrogenadas. Nós vamos ter questões não só, tá, da aula de hoje, mas de todas as funções nitrogenadas, das aminas, das amidas. Então vai ser um exercício muito legal. Então eu espero contar com vocês na segunda-feira, como sem falta, tá, para essa aula que vai ser muito boa e produtiva mesmo. Tudo bem? Eu quero desejar aqui para vocês um forte abraço, tá? Estamos junto com vocês, nós estamos juntos, né, distanciados, lógico, né, mas juntos no coração aqui, para que a gente consiga vencer todas essas etapas aí, para a gente voltar presencialmente de forma segura, tá? E para a gente enfrentar esse ano que está sendo um ano muito difícil,
Pessoal, muito difícil, não só para vocês, para todos nós, né? Para toda a humanidade. Não é brincadeira, né? É o ano que todo mundo está se isolado, né? Isolado, em quarentena e tal, por conta, tá, de um vírus, né? E vamos clamar a Deus, né? Para que a solução de uma vacina ou de um medicamento apareça logo, para que a gente possa voltar à normalidade, certo? E nós precisamos, tá, dessa normalidade, beleza? Então, fique com Deus, né? Espero encontrar na quinta-feira vocês, beleza? Forte abraço, professor Jurandir.